Se você virar isso de cabeça para baixo, o resultado pode ser desastroso. E mesmo assim, milhares de caminhões já estão subindo em direção ao Tibete. Não é turismo, nem obra local. Essas pessoas receberam uma missão direta do governo chinês: bloquear alguns dos maiores rios da região e remodelar um dos sistemas hídricos mais importantes do planeta. Isso não seria a primeira vez que algo assim acontece. Projetos anteriores já foram associados a centenas de terremotos e até a mudanças quase imperceptíveis na rotação da Terra. Só que agora a escala é outra, muito maior. Estamos falando de um nível de engenharia que beira o exagero absoluto. Aquele tipo de obra que só faz sentido quando alguém decide ir até o limite do possível. Se tudo seguir o cronograma, o rio Yarlung Tsangpo ganhará, nos próximos anos, uma nova usina hidrelétrica. Não uma qualquer, mas a maior do mundo. Tudo isso em pleno Tibete, uma região que não é apenas montanhosa, mas o ponto de nascimento de alguns dos rios mais importantes da Ásia. Esse lugar funciona como uma gigantesca torre d'água natural. Glaciares, altitude extrema e clima específico fazem com que a água seja armazenada por meses e liberada aos poucos, alimentando rios estáveis e poderosos. É por isso que o Planalto tibetano é chamado de Terceiro Polo, logo atrás do Ártico e da Antártida em termos de água doce. O problema é que mexer nesse sistema não afeta só quem está no topo das montanhas. Quando você decide abrir túneis em rochas, desviar rios e represar fluxos gigantescos, o impacto não para ali. Ele corre para baixo, atravessa fronteiras e atinge países inteiros que dependem dessa água para sobreviver. O Tibete não é apenas alto, ele é estratégico. É ali que nascem alguns dos rios mais longos e mais importantes do continente asiático. O Rio Amarelo, o Yangtze e o Mekong começam nessa mesma região, alimentados por dezenas de milhares de geleiras espalhadas pelo Planalto. Tudo isso cria um sistema natural que armazena água no gelo e libera aos poucos ao longo do ano. Durante o verão, o degelo incha os rios. No inverno, o escoamento constante das montanhas mantém o fluxo vivo. Esse equilíbrio é o que torna esses cursos d'água tão previsíveis e tão valiosos. É também o motivo pelo qual se pode construir não apenas uma, mas dezenas de usinas hidrelétricas ao longo deles. Olha, a escala disso é difícil de exagerar. Os rios alimentados pelo Planalto tibetano sustentam mais de 1 bilhão de pessoas em cerca de 10 países. Água potável, irrigação agrícola e eletricidade dependem diretamente desse sistema. Quando algo muda lá em cima, os efeitos se espalham por milhares de quilômetros. Em números, o potencial teórico de energia hidrelétrica da região é gigantesco. Uma parte significativa poderia, ao menos em teoria, ser aproveitada. Mesmo assim, até hoje, apenas uma fração mínima desse potencial foi explorada no lado chinês do Tibete. Isso deixa uma margem enorme para novos projetos. É exatamente por isso que a China decidiu apostar pesado nessa região. Desde o início do século, dezenas de projetos hidrelétricos foram lançados ali, muitos ainda em fase de planejamento. Para um país que já é o maior construtor de barragens do mundo, o Planalto tibetano representa o último grande campo aberto para levar essa estratégia ao extremo. Entre todos esses rios, um em especial chama a atenção pelo potencial quase absurdo que carrega. O Yarlung Tsangpo nasce em uma geleira no Tibete e segue por uma das rotas mais extremas já conhecidas. Ao longo do caminho, ele despenca por desníveis gigantescos antes de cruzar a fronteira com a Índia, onde passa a ser conhecido como Brahmaputra. Em um trecho específico, o rio faz uma curva fechada ao redor de uma montanha colossal, num ponto que ficou conhecido como a Grande Curva. Em apenas algumas dezenas de quilômetros, a água despenca milhares de metros. É uma queda tão violenta que engenheiros do mundo inteiro olham para esse lugar como se fosse um sonho impossível de realizar. No meio desse percurso, o rio corta um dos cânions mais profundos do planeta,
Em certos pontos, ele é várias vezes mais profundo que o Grand Canyon. A escala é tão grande que desafia qualquer tentativa de visualização. Tudo isso acontece antes de o rio seguir para o sul, levando sua força para além das fronteiras chinesas. Somando toda a descida desde as nascentes até a saída do território chinês, o Yarlung Tsangpo perde dezenas de milhares de pés em altitude. É exatamente isso que o coloca entre os rios mais ricos em energia do mundo. Poucos lugares concentram tanto potencial em um espaço tão compacto. Para qualquer engenheiro, esse cenário é irresistível. Um rio com queda extrema, fluxo constante e volume gigantesco parece feito sob medida para um projeto hidrelétrico fora de escala. E foi justamente esse ponto da grande curva que entrou no centro dos planos chineses para criar algo que nunca foi tentado antes. Do ponto de vista técnico, o que está sendo planejado beira a insanidade. Não se trata apenas de erguer uma barragem tradicional e deixar a água fazer o resto do trabalho. Para extrair cada gota possível de energia dessa queda brutal, o plano envolve perfurar as próprias montanhas e desviar o rio por dentro delas. A ideia central é abrir vários túneis gigantescos atravessando a grande curva do Yarlung Tsangpo. Cada um deles teria dezenas de quilômetros de extensão e permitiria que a água despencasse por milhares de metros antes de atingir as turbinas. O fluxo é tão intenso que, a cada segundo, passa o equivalente ao volume de uma piscina olímpica inteira. Esses túneis não seriam apenas longos, mas também profundos, projetados para suportar uma das maiores quedas verticais já tentadas em um projeto hidrelétrico. Se concluído como planejado, o complexo quebraria recordes mundiais, tanto em comprimento quanto em profundidade, superando até mesmo os maiores túneis já escavados na China. Para tornar isso viável, o plano prevê entre 4 e 6 túneis paralelos, desviando cerca de metade da água do rio. A corrente seria acelerada dentro da montanha, ganhando pressão antes de ser liberada nas turbinas. É assim que se pretende aproveitar quase 100% da diferença de altitude disponível. Esse conceito foge completamente do que a maioria das pessoas imagina quando pensa em uma hidrelétrica. Oficialmente, ele é descrito como um sistema de desvio de curso, no qual a água gera energia e depois retorna ao leito original. Na prática, porém, é uma intervenção direta em um dos ambientes mais extremos e instáveis do planeta. Existe um motivo pelo qual poucas obras desse tipo foram tentadas em regiões como essa. O Tibete é alto porque 2 placas tectônicas colidiram ali, e o problema é que essa colisão ainda não terminou. A crosta segue se movendo, acumulando tensão, o que transforma toda a região em uma das mais propensas a terremotos do planeta. A China já construiu usinas em trechos mais calmos do Yarlung Tsangpo, mas a parte inferior do rio é outra história. Ali, ele despenca em um dos cânions mais profundos e geologicamente instáveis do mundo. Deslizamentos, chuvas extremas e tremores fazem parte da rotina, elevando drasticamente os riscos e os custos. O histórico não ajuda. Essa área foi atingida por alguns dos terremotos mais violentos já registrados no Himalaia. Tremores recentes mostraram o quanto a infraestrutura local é vulnerável. Barragens sofreram rachaduras, estruturas precisaram ser esvaziadas às pressas e vilarejos inteiros tiveram que ser evacuados em questão de horas. Além do risco sísmico, há o desafio humano. Trabalhadores precisam operar em grandes altitudes, com pouco oxigênio e frio constante. Ao mesmo tempo, as escavações profundas encontram temperaturas geotérmicas elevadas, criando um ambiente hostil, tanto para pessoas quanto para máquinas. Tudo isso acontece em um lugar extremamente isolado. Estradas chegaram ali muito tarde, a logística é complicada e durante boa parte do ano, chuvas intensas tornam o transporte quase impossível. Um erro mínimo pode significar prejuízos de bilhões, o que faz desse projeto não apenas um desafio técnico, mas uma aposta de altíssimo risco.
O problema maior começa quando o rio deixa de ser apenas chinês. O Yarlung Tsangpo nasce no Tibete, cruza o Planalto e então faz uma curva brusca para o sul, entrando na Índia, onde passa a ser conhecido como Brahmaputra. Dali, ele segue ainda para Bangladesh. Não é um rio isolado, é um sistema vital que conecta países inteiros. Em volume de água, ele está entre os maiores do mundo. Milhões de pessoas dependem dele para irrigação, transporte, consumo e geração de energia. Para o nordeste da Índia, o rio não é um detalhe geográfico, é a base de tudo. Qualquer alteração no fluxo, mesmo pequena, já é motivo de preocupação. O risco imediato não está apenas na construção, mas no que aconteceria se algo desse errado. Um terremoto forte o suficiente poderia danificar túneis ou a barragem. Nesse caso, água e detritos seguiriam direto para o território indiano. Se o sistema falhasse enquanto estivesse retendo grandes volumes, a onda resultante seria devastadora. Por isso, a reação em Nova Delhi foi dura. Políticos passaram a falar em bombas d'água, um instrumento de pressão geopolítica capaz de liberar volumes gigantescos de água em momentos estratégicos. Mesmo sem intenções militares, a simples possibilidade já altera o equilíbrio entre os países. A China afirma que não há motivo para alarme. Estudos indicam que apenas uma parte do fluxo total do Brahmaputra vem do trecho chinês e que as monções indianas são a principal fonte de água. Ainda assim, quando se fala de um rio desse tamanho, mesmo uma fração representa um poder enorme concentrado em uma única válvula. Do ponto de vista indiano, o problema não é apenas teórico. Mesmo uma redução parcial no fluxo pode causar impactos reais, especialmente durante períodos de seca ou quando as monções atrasam. Nessas fases, a água que vem do trecho tibetano se torna muito mais relevante do que parece em médias anuais. Imagine um ano ruim. As chuvas não chegam com força. O nível dos rios cai e, ao mesmo tempo, parte da água fica retida a montante. Campos ficam sem irrigação. Reservatórios urbanos começam a baixar e a pressão social cresce rapidamente. Não é preciso um corte total para gerar crise. Pequenas variações já são suficientes. Olha, há quem veja o outro lado. Alguns especialistas e políticos locais argumentam que menos água poderia significar menos enchentes. O nordeste da Índia sofre com inundações recorrentes e devastadoras, muitas delas impulsionadas por chuvas intensas dentro do próprio país. Nesses casos, uma redução no fluxo poderia até amenizar os danos. Os números ajudam a entender essa ambiguidade. Enquanto o Planalto tibetano recebe pouca chuva ao longo do ano, as regiões mais ao sul recebem volumes enormes durante a temporada de monções. Grandes inundações recentes foram causadas quase exclusivamente por chuvas locais, não por descargas vindas da China. Isso cria um cenário estranho, em que o mesmo projeto pode ser visto como ameaça ou como possível benefício, dependendo do ângulo. O problema é que não existe acordo formal de compartilhamento de água entre os países. Sem regras claras, qualquer mudança no curso do rio se transforma automaticamente em uma questão de segurança nacional. A razão pela qual a China demorou tanto para levar esse plano adiante não foi técnica. Durante anos, o local era isolado demais, caro demais e politicamente sensível demais. Hoje, isso mudou. Estradas chegaram, a confiança geopolítica aumentou e Pequim parece disposta a lidar com qualquer reação externa que venha junto com a obra. Do lado indiano, as opções são limitadas. Manter diálogo, tentar fortalecer a própria infraestrutura hídrica e planejar projetos defensivos ao longo do mesmo sistema fluvial. Um deles já está no papel, com a promessa de gerar energia, conter cheias e funcionar como um amortecedor caso algo dê errado rio acima. Mas isso também tem custo humano, ambiental e cultural enorme. Comunidades inteiras podem ser deslocadas,
áreas sagradas inundadas e modos de vida ancestrais interrompidos. O mesmo tipo de consequência já visto em outros megaprojetos começa a se repetir aqui, tanto no Tibete quanto na Índia. Energia e segurança pesam mais do que tudo, e quem vive às margens do rio acaba pagando a conta. E ainda há Bangladesh, no fim do caminho. Mesmo pequenas reduções no fluxo podem afetar a produção agrícola e a segurança alimentar em regiões altamente dependentes do rio. Alguns especialistas minimizam os riscos, outros alertam para efeitos cumulativos. Não existe consenso, apenas incerteza. No fim, abrir montanhas para desviar um rio não é um ato local. É uma decisão que se espalha por continentes, economias e vidas humanas. O projeto pode se tornar um marco da engenharia moderna, ou um exemplo de como mexer em sistemas naturais complexos gera consequências difíceis de controlar. O rio segue seu caminho atravessando fronteiras, enquanto a política e a tecnologia tentam, sem garantias, acompanhar